gente está aqui com uma das grandes idealizadoras e referência, né, dos desfiles cívicos de Vajota, que é a Dona Leda. Então, Dona Leda, fale um pouco pra gente como foi toda essa idealização, esse trabalho grandioso durante anos que a senhora acompanhou. Bom dia, eu sou conhecidamente como Dona Leda, né, mas Leda Lopes Ximenes, e que trabalho aqui desde o início da minha vida profissional como educadora, observadora das gerações, acompanhadora do desenvolvimento desse pessoal jovem aí que hoje está, graças a Deus, no comando da cidade. Aí eu me lembro muito bem que comecei muito nova, comecei no deputado Manuel Rodrigues, não, comecei já no Joel Mendonça. Comecei ensinando lá matemática como professora. Aí passaram-se alguns anos, a diretora adoeceu e eu tive que assumir a direção. Ela mesma, por ela, precisou desistir, precisou sair, e naquele tempo nós tínhamos um presidente do conselho da escola, que era quem resolvia. Aí a gente fez aquela grande reunião com os funcionários e o presidente me indicou como diretora, né? Porque eu, sem ser diretora, eu já fazia o papel de diretora por conta da doença e das faltas da diretora atual. Aí o presidente disse que tem que ser a senhora, vai ser a senhora, e todos os funcionários acataram a ideia, tem que ser. Isso aí que eu assumi. Isto mais ou menos em 72, eu fiquei lá por 28 anos. Entrei como professora, passei a ser a diretora, não por escolha minha, mas para salvar uma situação. Aí nesse período eu trabalhei também na escola Deputado Manuel Rodrigues e na escola Valdir Delpécio. No Deputado Manuel Rodrigues, pela prefeitura, nós ainda éramos dependentes de Heliotaba, isto quer dizer que foi antes de 85, né? E em 85 foi a libertação da Vila Vajota para passar a cidade de Vajota. E depois eu entrei para o estado, já no ano de 80, já fui lotada no Valdir Delpécio. Aí tinha épocas que eu trabalhava 3 turnos na escola Joel Mendonça, que era o famoso ginásio, né, como diretora, e na escola Manuel Rodrigues como município e na escola Valdir Delpécio como estágio. Imagina aí a carga e a responsabilidade que era assumida. Então, desde que eu me entendi por gente na direção da escola, na liderança da educação, que eu cultivo e cativo o desfile de 7 de setembro. Só que, na época, eram as bandas tão pobres, eram as roupinhas tão simples, éramos um destaque tão pouco destacado, mas estávamos lá. Todo 7 de setembro a gente lá. Aí política vai, política vem, a gente passou a época em que aqui tinha subprefeito. O prefeito era de Heliotaba e aqui quem comandava era um subprefeito. E certo ano, tem até um caso interessante, num 7 de setembro, só a nossa escola, ou seja, Joel Mendonça, a Senec, ia marchar. E nossa escola, ou seja, Joel Mendonça, a Senec, ia marchar. Porque por cima de pau e pedra, nem que fosse batendo qualquer coisa, eu incentivava os nossos alunos e eles incorporavam aquela vontade, eles queriam aparecer.
com aquela coisa bonita, com aquelas coisas cívicas que é próprio do 7 de setembro. Aí o que eu digo que é curioso é o seguinte, é porque um subprefeito, ele me viu colocando uma bandeira no dia 7 de setembro em praça pública, porque de tarde eu traria os nossos alunos para vir fazer o fora de forma, como a gente sempre dizia, aqui na frente da igreja. Aí o senhor, não, porque não vai haver na Heriotaba, não pode haver também aqui, porque não vai haver nas escolas públicas, particular, porque a gente era dito particular. O Joel Mendonça era uma coisa diferenciada. Ele era uma coisa comunitária, ele era filantrópico, não tinha fins lucrativos. Então, gente, aí a história do nosso subprefeito, que ele disse, não, você não vai fazer isso porque as escolas particulares não vai. E eu já tinha botado na cabeça dos nossos alunos a importância, a seriedade, o brilhantismo do 7 de setembro, que graças a Deus eu acho que ainda hoje perdura. E eu fiquei pensando, eu vou fazer o quê? Se os alunos já se ensaiaram, acordava às 5 horas da manhã, tadinho, para ir fazer já os ensaios, e aquilo era fielmente, cada um mais contente do que o outro. 5 horas da manhã, pensa, estava lá todos os professores e alunos para ensaiar o desfile do dia 7. Aí eu digo, pois eu vou botar lá na própria escola a nossa bandeira do Brasil no dia 7 de setembro, e os nossos alunos vão dar a volta na rua e vão voltar para lá. Aí assim foi feito. Acho que foi o desfile mais aprovado que houve naquela época, foi aquele, sabe? Aí, de repente, eu fiquei. Nunca na minha vida, depois da vida de educadora para cá, que tem umas 5 décadas, eu deixei passar um 7 de setembro em branco. Nunca. Aí, de repente, a nossa escola lá fechou, e faz bastante tempo. E há alguns anos não aconteceram o desfile. Eu ficava doente naquele dia, aquela melancolia, aquela lembrança. Mas como a coisa estava muito bem plantada, muito bem enraizada no coração dos nossos alunos, teve aqueles que se dispuseram a ser líderes. Vamos montar uma banda nossa, Não tem mais o ginásio, não tem mais o João Mendonça, não tem mais o Zinete, mas vamos montar a nossa banda. De repente, eu acho que encabeçado até pelo Erivaldo, que era um aluno que levava as coisas muito a sério, muito responsável e gostava muito da coisa. E naquele tempo a gente parece que conquistava aqueles alunos num ponto que eles ficavam levando a coisa tão a sério quanto a gente, ou até mais. Sei que de repente a banda surgiu feita assim um fênix, um vulcão que tinha se acabado e surgiu nas alturas. Aí foi a minha maior tranquilidade, foi a minha maior felicidade, ansiedade que chegasse esses 7 de setembro que tem acontecido aí. E mesmo sem Senec, mesmo sem Joel Mendonça, esses meninos levantaram essa banda que hoje faz a alegria e o encantamento da nossa cidade e de cidade vizinha. Porque na nossa época de escola, era bem pouquinho instrumentos adquiridos com muita dificuldade. Como eu já falei, as fardas, roupa deles, o destaque, a gente improvisava uma roupa ali, todo mundo vinha de calça essa, todo mundo vinha de blusas tal. E que de repente a banda surgiu feita assim um fênix, um vulcão que tinha se acabado e surgiu nas alturas. Aí foi a minha maior tranquilidade, foi a minha maior felicidade, ansiedade que chegasse esses 7 de setembro que tem acontecido aí. E mesmo sem Senec, mesmo sem Joel Mendonça, esses meninos levantaram essa banda que hoje faz a alegria e o encantamento da nossa cidade e de cidade vizinha.
porque na nossa época de escola era bem pouquinho instrumentos adquiridos com muita dificuldade. Como eu já falei, as fardas, roupa deles, de destaque, a gente improvisava uma roupa ali, todo mundo vinha de calça essa, todo mundo vinha de blusas tal. Aí era assim a indumentária deles. E hoje eles têm farda própria para aquele ano, como foi o desse ano. Um desfile cívico de 7 de setembro, digno de aparecer numa cidade grande, como ele já aparece em Sobral. Não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade grande em diante da nossa. E eu vou contar mais uma coisa a vocês. Do jeito que eu gosto e admiro, que é um 7 de setembro, que é um desfile de 7 de setembro, que é garbosamente os alunos se empolgarem naquele momento desfilando em louvor, em favor, em amor à pátria deles, eles seriam até bem-vindos ou bem-idos a um desfile em Fortaleza no dia 7 de setembro. Eles não fariam vergonha às bandas que aparecem lá, porque ensaiam muito antes da coisa começar. Tudo iniciativa deles. A nossa banda, né? Mas quer dizer para você, Carmen, que cada componente daquele ali, cara, é um diferencial, sabe? Cada um no seu prato, na seu farol, na sua corneta. A gente vê que cada um dá o melhor de si, né? São, assim, erros vão acontecer. Com certeza. Ninguém é perfeito. Isso. A banda 7 de setembro nunca será perfeita. Sempre terá problemas. Ajustes, né? E esses problemas vão acontecer e nós vamos estar ali para superar eles. Resolver. E nosso trabalho é isso, resolver os problemas, fazer com que a banda 7 continue crescendo, né? E se torne essa banda que está indo, né? Se tornando, né? Mais de 100 componentes, né? É isso. Se Deus quiser, como eu falei, vamos chegar a 200 componentes. Se Deus quiser. Só pegando o gancho aqui do mestre na sua fala, hoje foi, né, mais uma missão cumprida, né, que a gente realizou, fazendo esse 7 de setembro aí lindo na cidade de Varjotas. E assim como o mestre Benaldo falou, a gente se alegra porque a gente vê a renovação da 7S acontecendo com esses jogos que você acabou de ver e filmar. E isso é uma realidade. Assim como eu já tinha relatado aqui para os companheiros, a banda B7 hoje ela é uma realidade, é um patrimônio do povo de Varjota, do município de Varjota. Então a gente vai conservar isso, a gente vai colocar isso, que aconteça esses desfiles por muitos e muitos anos, através dos nossos esforços, através dessa juventude que está chegando. Enfim, a gente vai tornar, o que é o nosso projeto hoje? É tornar a banda B7S patrimônio cultural de Varjota, para que sempre a gente consiga, né, fazer esses grandes eventos aqui no município. E não morra, né? Esse seria tão maravilhoso. Exatamente. Como já morreu uma vez, né? Os desfiles acabaram, passaram 20 anos, isso como o Benevaldo falou, e em 2018 a gente conseguiu resgatar um grupo de amigos, né? Se reuniram, tiveram a ideia de trazer à tona, trazer de volta, e isso aconteceu. No próximo ano a gente espera comemorar aí o 7º ano de B7S, e a gente vai fazer o maior desfile de todos. Beleza? E uma luz para todos os componentes da banda 7 aí. Ali, os componentes da banda 7S são pessoas maravilhosas, que eu amo, né, que eu admiro os esforços de cada um, que cada um renuncia aos seus afazeres particulares. Verdade. Né, para fazer a banda B7 acontecer. E isso é gratificante, eu queria abraçar cada um deles e dizer que estão todos guardados no meu coração e sempre estou orando, pedindo a Deus pela vida de cada um.